Muito bem, pessoal. Nessa aula 2, nós vamos ver um pouquinho como cada escola filosófica e os seus filósofos tentaram responder a pergunta sobre a essência da realidade e os elementos fundamentais que formam a natureza. Então, nós vimos um pouco sobre a escola jônica, pitagórica, eleata e da pluralidade, né? Falamos quais são os filósofos que pertencem, você tem aí na tela, né? A escola jônica com Tales, Anaximandro e Anaxímenes, a escola pitagórica com Pitágoras e Filolau, a escola eleata com Parmênides, Heráclito e Zenão, e a escola da pluralidade com Empédocles, Anaxágoras e os filósofos atomistas, que nós vamos apresentar aí nas aulas seguintes. Eu coloquei aqui para vocês um mapa que tenta situar um pouco essas escolas na Grécia e ao longo das suas colônias, né? Vocês vão ver aqui que em amarelo nós temos essas escolas do período pré-socrático, né, que fazem parte aí do período final do período arcaico e início do período na história da Grécia. As que estão em verde são os filósofos do período helenístico, que é um período posterior. Então, aqui nesse mapa você consegue visualizar a localização dessas cidades gregas e onde os filósofos e seus discípulos desenvolveram as suas escolas e as suas filosofias. Nesse outro mapa aqui você pode ver os principais filósofos pré-socráticos, mas no período de tempo, né? Ou seja, nascimento e morte, você tem uma noção de mais ou menos em que época, né, o filósofo viveu para desenvolver aí as suas teorias e as suas respostas a respeito da pergunta, né, do elemento fundamental da natureza. Muito bem, vamos começar pela escola jônica, que formou a escola de Mileto, né, também conhecida assim, formada por Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Esses três filósofos entendem que a natureza ela é formada de um único elemento. A diferença é que cada um pensa um elemento diferente para que seja constitutivo dessa mesma natureza. Eles são todos da região da Jônia, que atualmente é a Turquia, né, uma das regiões colonizadas pelos gregos, né, onde eles formaram cidades-estado no litoral da atual Turquia, que na época era chamada de Anatólia e alguns estudiosos também chamam de Ásia Menor. São, portanto, os primeiros físicos, né? Ou seja, aqueles que se preocupam em entender a natureza pela natureza, tendo em vista a observação, os ciclos, de que é formado. Então, eles procuram dar respostas a essas perguntas, não mais utilizando a mitologia, né? Que entende a ação dos deuses e a vontade dos deuses como a ocorrência, né? O motivo, a causa dos fenômenos físicos, mas entender a natureza por ela mesma e as ações, os fenômenos que ela provoca. Muito bem, vamos começar pelo Tales. Tales é o filósofo que entende que o elemento fundamental que está presente em tudo na natureza é a água, né? Ele, então, é considerado aí o primeiro filósofo, né, pré-socrático, ele que inaugura, né, esse novo momento da história da Grécia, né, o nascimento da filosofia. E também ele era matemático, né, o famoso teorema de Tales aí na matemática mostra que ele não só procurava entender a natureza e seus elementos, mas também entendia que a matemática, né, principalmente a geometria aí, era importante para a representação desses entendimentos, né, do espaço e do cosmos. Tales também, como outros grandes filósofos, eles eram pessoas que viajavam muito, né, em virtude da própria realidade da Grécia, né, com as suas colônias. Então havia uma prática muito grande de viagens ao redor dessas cidades, também para conhecer outras culturas, e isso fez com que esses filósofos pudessem ir em contato
com essa diversidade toda cultural e também entre as próprias cidades gregas, eles então começassem a formular as suas filosofias, suas teorias e fundar também essas escolas filosóficas. Depois a gente tem Anaximandro, que pensa que o elemento fundamental ele é um elemento indeterminado, infinito e, portanto, eterno, né? Essa ideia de eternidade, né, tá a partir do momento em que ele pensa que esse elemento ele está presente em tudo e ele é eterno, porém não dá para definir ou determinar. Por isso ele usa o nome apeiron para poder definir esse elemento, ou seja, ele é infinito, né, sem limites, né? A palavra apeiron significa isso, sem limites, e que, portanto, é indeterminado, difícil de você definir. Então, o cosmos para Anaximandro entende como a luta, né, entre esses elementos que são opostos entre si. Então, os fenômenos físicos, né, tudo que ocorre na natureza, o equilíbrio e desequilíbrio, ele acontece a partir da luta entre essas forças que são opostas. Então, aqui o exemplo, né, terra e água, masculino e feminino, quente e frio, tudo isso movimenta, dá movimento a tudo que a gente vê na natureza. Depois nós temos o Anaxímenes, que entende que o ar, né, é o elemento fundamental, que está presente em tudo, e o ar já na mitologia, né, o vento, o ar, é considerado um elemento divino, e que na concepção desses povos antigos era o elemento que representava aí, que melhor representava a alma do ser humano, né? Os gregos chamavam de pneuma, os orientais, né, semitas, chamavam de nefesh, mas que quer dizer que é o sopro, a respiração que define que o ser humano está vivo, que os determinados seres da natureza também são possuidores de vida. Então, para Anaxímenes, é o ar que é o elemento fundamental de tudo, né? Dos seres vivos, da própria natureza também, dos elementos sólidos e tudo que está presente na face da Terra. Eles entendem, obviamente, dentro da sua limitação, que a Terra é plana e a planicidade da Terra é que daria, então, condição para o ar estar presente e passear, né, pelos corpos, pelos seres que compõem a natureza. E também entendem que a Terra, né, sendo ela aquilo que representa, né, aquilo que é mais representativo para eles como sendo a natureza, o cosmos, essa Terra também possui ela é centro, né, de tudo que existe no universo. Depois a gente tem a escola pitagórica, essa escola também chamada de Itálica, né, porque ela fica na Magna Grécia, né, que é a região ao sul da Península Itálica, e que ali a gente tem várias colônias gregas, e aí nós temos Pitágoras de Samos e Filológico de Crotona. Essa escola justamente é fundada por Pitágoras em Crotona, lugar de origem do próprio Filolau. Bom, Pitágoras de Samos entende que tudo na natureza é composta ou pode ser representada por números. Então, no qual, através dos números, através do mundo ideal, através dessa representação, né, que o nosso intelecto é capaz de fazer, é que nós podemos traduzir tudo isso através de números, através da representação que a gente tem aí pela numeração. Então, ele vai ser um grande influenciador, né, do pensamento platônico, porque Pitágoras tem um elemento místico também presente na sua escola. Ele também, né, ele traz, né, junto consigo a mística, né, do Oriente, né, principalmente
a reencarnação, né, que é uma doutrina hindu, e que vai influenciar posteriormente a ideia de Platão de existência de um intelecto, de uma alma que é imortal e que ela faz parte de uma realidade eterna, né? Muito bem. A Pitágoras vai também defender essa dualidade, né, entre mente e corpo, né, entre intelecto e o mundo corporal, e também defende essa ideia da luta entre os opostos, né? Então, a inexistência dessa luta seria, na verdade, o caos, né, para ele. Depois, o seu discípulo Filolao de Crotona também é na mesma linha de Pitágoras, também tem o seu lado místico, defende aí, porém, que a natureza é um todo harmônico, né? E uma composição de coisas finitas e infinitas, e também adota como Pitágoras a ideia dos números, né? Então ele fala, né, nas frases dele, a unidade, né, o princípio de todas as coisas, e isso faz com que ele entenda que o mundo então pode ser representado desta maneira. Depois nós temos a escola Eleata, que é a escola formada aí por nossos amigos Parmênides e Zenão de Eleia. É importante aqui a gente não confundir o Zenão de Eleia com o Zenão de Sítio. Zenão de Eleia é pré-socrático, né? Ele é discípulo de Parmênides, e o Zenão de Sítio ele vai fundar lá no período helenista, né? Período helênico, a escola estoica. Então não confundir os dois filósofos. Nós veremos a escola estoica na próxima unidade, né? No tema 5. E então há uma pequena diferença aqui de tempo, de próprio filósofo, né, que é Eleata, né, e o Zenão está muito mais ligado às regiões da própria Ásia Menor. Então, na aula 3, eu continuo falando das escolas filosóficas e vou detalhar, então, a escola Eleata. Um abraço e até a aula 3.